Nesse momento, eu chamo para a palestra magna o valor econômico da economia do mar no estado do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas, professor adjunto do Departamento de Economia da UFRJ e coordenador do SERMAR. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos, boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. É um evento bem importante, meu primeiro Conecta, embora eu acho que eu tive um há muito tempo atrás, eu acho. Então é sempre impressionante ver o Conecta, como é que ele atua. Eu queria começar falando um pouco sobre... Calma aí. Queria agradecer primeiro o convite do Regazzi para estar aqui. Ele é um entusiasmo da economia do mar há muito tempo. E a gente comecei a estudar essa questão do mar já tem uns 5 anos. E ele estava presente no início, então ele sabe quanto tempo a gente demorou para tentar entender essa questão do mar dentro da economia e ver essas coisas aqui acontecerem. E o meu trabalho hoje, para falar um pouco para vocês, vai ser breve, não vai ser uma aula magna, embora eu agradeço pelo título, mas vai ser uma breve palestra, porque a gente fala muito da economia do mar e às vezes a gente não tem noção do tamanho dela. E como a secretária de Desenvolvimento falou aqui, as políticas públicas a gente sempre precisa ter dados, né? Os dados são fundamentais para a gente poder executar bem as políticas que a gente faz no Estado. E então, depois de 3 anos e meio de estudo, a gente conseguiu valorar o tamanho da economia do mar no estado do Rio de Janeiro, que é o primeiro estado do Brasil que tem esses dados. Então, é importante para manter o Rio de Janeiro nessa fronteira da discussão da economia do mar no Brasil. Só para ter uma ideia... No mundo, a economia do mar, como vocês estão vendo aí, ela é 3 a 4% de tudo que se produziu no mundo entre 95 e 2020. São os últimos números. Se a economia do mar fosse um país, a economia do mar seria a 8ª economia do mundo. Então, é uma economia muito grande, gerou quase 100 milhões de empregos em 2020, e ela atua de forma a oferecer segurança alimentar para quase 3 bilhões de pessoas. Então, é um número muito grande, mostra a importância da economia do mar no resto do mundo, tá? Bom, como é que a gente faz esse cálculo das contas do mar? Vou falar brevemente isso. Quando você pega as atividades econômicas do IBGE, você tem mais de 3.000 atividades, então você tem que olhar uma por uma. E a gente olhou como? A gente olhou a partir das atividades que são realizadas no mar. Então, petróleo offshore, pesca, isso é no mar, então é fácil. Provenientes do mar, então coisas que a gente explora e usa como matéria-prima, insumo na economia em geral. Hoje, a biotecnologia marinha é um setor de fronteira no mundo todo. As algas, então isso é proveniente do mar. E quem produz para o mar. Então, serviços e empresas como questão naval, por exemplo, que produz para o mar, não necessariamente está no oceano, não necessariamente utiliza matérias-primas do oceano, mas produz equipamentos marítimos para o oceano. Então, são 3 categorias que a gente separou para entender o que é a economia do mar. Tá? Voltei, calma aí. Nesse sentido, a OCDE separou a economia do mar nesses 14 setores aí, que eu não vou falar de todos, claro, que a gente não tem muito tempo, mas é a melhor classificação que a gente tem no mundo hoje. Ainda não há um padrão, a ONU, que normalmente padroniza essas coisas. A gente hoje consegue comparar um país com outro, porque o cálculo do PIB, ele é padronizado no mundo todo, então a gente consegue comparar. Isso não existe para a economia do mar ainda. A ONU ainda está trabalhando e a OCDE fez essa classificação de 14 setores e que a gente adaptou para
para as contas nacionais do IBGE, que ficaram esses 6 setores aqui, ó. Recursos vivos, recursos não vivos, manufatura de equipamentos marítimos, construção naval, transporte marítimo e portos e turismo. São os 6 setores da economia do mar brasileira. Cada um deles tem outras categorias. Recursos vivos tem a pesca, maricultura, biotecnia, enfim. A gente não vai ter muito tempo de entrar nesses detalhes. Aqui é só para mostrar que a nossa classificação ela é igual à da OCDE, só que a gente só adaptou para a economia do mar do Brasil, tá bom? Bom, entrando aqui no nosso número, então, economia do mar do Rio de Janeiro, a gente calculou em 2019, que é o último dado que a gente pode usar, em 130 bilhões de reais, tá? Elas mais ou menos aqui, ó, 15%, 15,53% do PIB. Então, a gente já fez um cálculo sobre a economia no ar do Brasil. A do Brasil dá 4,53. Então, a do Rio de Janeiro é quase 4 vezes a economia do mar do resto do Brasil. Provavelmente, a gente não tem esses dados ainda, tem alguns estados que estão pedindo para a gente fazer o cálculo. Vai ser a maior do Brasil, deve ser a maior do Brasil ainda hoje. Os setores principais, setor de petróleo, 81 bilhões, e turismo, 11 bilhões. São os principais setores da economia do mar do Rio de Janeiro. A gente acredita que ela já é maior do que estava naquela época, principalmente o petróleo. O petróleo, em 2019, estava por volta de 40 e poucos dólares o barril, hoje está muito mais, então já aumentou muito isso, tá? Mas esse cálculo que está aqui, eu vou mostrar aqui o número redondinho para cada um dos setores, estão vendo? 11 bi turismo, 8,7 bi transporte marítimo e portos. Infelizmente, 2 setores muito importantes, construção naval e manufatura, são setores muito pequenos no Rio de Janeiro. São setores a gente tentar trabalhar para ampliar. Recursos não vivos, que é o petróleo, claro, e recursos vivos, que é a pesca. Então, essa é o tamanho da economia do mar do Rio de Janeiro. Aqui, mais ou menos, ó, separando. Então, a ideia, a notícia que os recursos não vivos são essenciais para a economia do mar do Rio, turismo, portos e petróleo, mas esse pequenininho aqui, ó, que é recursos vivos e a construção naval e a manufatura, eles precisam ser mais incentivados no Rio de Janeiro, tá? A gente tem que aproveitar a riqueza do petróleo para adensar a cadeia produtiva do petróleo e, com isso, você consegue estimular outros setores da economia. A construção naval e manufatura são setores que geram muito emprego, muita renda, são muito intensivos em tecnologia, em capital, e a gente não está conseguindo aproveitar essa vantagem que o Rio de Janeiro tem com relação ao petróleo para incorporar esses setores dentro do nosso estado. Grande parte desses setores foram para Santa Catarina, para Bahia, e o Rio de Janeiro perdeu muito isso. Então, a ideia base, quando a gente pensa isso aqui, eu vou falar daqui a pouco, é pensar em uma política industrial, uma política pública, para desenvolver esses setores que incorporam mais tecnologia, que geram mais emprego, tá bom? Bom, aqui só para dar um exemplo que a gente faz, como o Regazzi falou que é uma aula, então vou falar rapidinho. Isso aqui é uma análise que a gente faz de impacto, depois que a gente tem os dados. Por exemplo, se a gente incentivar aqui, ó, o petróleo, que é essa coluna grande aqui, não sei se está dando para vocês verem aqui embaixo, todos esses são os restos setores da economia. Então, você vê que o aumento do petróleo tem um impacto direto e indireto em vários setores da economia, tá vendo? Mas poderia ser mais, se a gente tivesse uma estrutura produtiva mais diversificada do que a gente tem hoje. Olhando aqui, ó, a construção naval, tá vendo? Esses 2 setores aqui, ó, também tem impacto, grande impacto no resto da economia do Rio de Janeiro.
mas também poderia ser melhor. Aquelas barrinhas podiam estar mais altas. Se nós tivéssemos uma economia com uma maior complexidade, com maior diversificação produtiva. Então, a gente está começando a mexer nos números, tá? Para poder criar um plano de desenvolvimento industrial para a economia azul no estado do Rio de Janeiro. Eu coloquei como próximos passos fazer uma análise mais qualitativa desses dados. A gente tem o desafio também de trazer esses números para os municípios costeiros, que é uma coisa que o Renato vem trabalhando aí, as cidades costeiras. A gente teremos alguns painéis hoje e amanhã, mas tentar mapear economicamente a economia do mar nesses municípios, para a gente saber como a gente vai fazer, que tipo de política. De repente você quer incentivar um setor no seu município, e não é um setor tão relevante para a geração de emprego e renda, enquanto tem outros setores que vão dar um resultado muito mais positivo, se você tiver esses cálculos prontos. É o que a gente vai passar a trabalhar mais no nosso... Eu vou mostrar aqui o Centro de Estudos da Economia do Mar, que a gente tem lá na Rural. Então, nós vamos melhorar um pouco esses dados, tentar fazer o que se chama de uma conta satélite do estado do Rio de Janeiro, que aí é uma conta bem mais definida. A gente precisa ter um pouco mais de acordo com a Secretaria do Estado para poder ter alguns dados que não estão totalmente disponíveis para a gente, mas a gente acha que vai conseguir, e integrar nessas contas econômicas as contas ecossistêmicas, integrar o ambiente dentro dessa ideia da economia, porque aí você consegue casar as duas coisas, que é a economia azul, as três coisas. A questão social, geração de emprego e renda, a questão econômica, que é a economia do mar, né? E a questão ambiental. A questão ambiental não é apenas proteger, óbvio, proteger também, mas é saber utilizar melhor os recursos marinhos. Isso também gera negócios, também gera bons empregos, também gera renda para os municípios, a partir deles entenderem que a preservação dos recursos marinhos também é lucrativa em todos os sentidos, ambientalmente e economicamente também. Tá? Bom, falei rápido porque eu não tinha muito tempo, né? Queria agradecer de novo ao Regazzi e todo mundo aí que está assistindo a palestra. Quem quiser mais informações sobre os dados, tem meu e-mail ali, os dados do Centro de Estudos e o meu telefone ali para quem tiver interesse, tá bom? Obrigado, boa tarde, bom evento para vocês todos.